claro isso? Ou não? Hoje vocês estão muito apáticos. Eu não sei se vocês estão entendendo. As provas, que prova de fisiorrespiratórias aqui? Muita prova junto. Vocês não tem isso para fazer. É só estudar. Não precisa mais nada. Não é? Pô. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, novamente, o mecanismo aqui de transporte. Então, sai lá do alvéolo, que acabou de entrar na inspiração, atravessa a membrana de água, membrana alveolar, o espaço intersticial, a membrana do capilar, cai no sangue. Okay? E no sangue, uma parcela, na verdade quase que a totalidade do oxigênio, entra dentro da hemácia, tá? Para se ligar aqui na reação de oxigenação de uma hemoglobina reduzida, se ligar no oxigênio com uma hemoglobina oxigenada, não é? E aí, isso aí vocês sabem, não sabem? Não vai cair na prova de bioquímica, ou já caiu na prova de bioquímica. Mas vocês não querem? Eu estou dando a dica já o que vai cair em bioquímica. Vocês viram ou não viram isso em bioquímica? Hemoglobina. Não viu, não vai ver, não sabe, ou era para ter visto, mas não foi dado. Oi. Não muito. Não. Sim, um pouco, não deixa de ser uma barreira, certo? Mas assim, não tanto. Mas sim, não deixa de ser, certamente uma pequena barreira, assim, a determinados elementos. Tá? Vejam, é possível medir quantidade de gases no sangue, certo? Então é possível tirar sangue, e esse sangue pode ser um sangue arterial, ou pode ser um sangue venoso, não é? E é possível avaliar a concentração ou a pressão parcial de gases no sangue arterial ou no sangue venoso. E é o que está mostrando essa tabela, né? Essa tabela está mostrando o teor de gases no sangue em ml de gases por 100 ml de sangue, se você considerar 15 gramas de hemoglobina aí. Então é possível olhar para o meu sangue arterial, certo? Então tem um método chamado de gasometria que vai dar quantidade de gases no sangue. Se eu olhar no meu sangue arterial, esses são valores considerados fisiológicos, tá? Então eu tenho aqui a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial é aproximadamente 95 milímetros de mercúrio. Quanto era a pressão parcial de oxigênio no ar atmosférico? Considerando o nível do mar. 160. 21 é a concentração em porcentagem. A pressão parcial era 160 milímetros de mercúrio. Que é muito maior do que no sangue, não é? Se eu considerar dentro do alvéolo, é aproximadamente 110, 100 milímetros de mercúrio, que também é maior que do sangue. Sempre existe uma diferença para que ocorra o transporte. Caso contrário, não vai ter o transporte. Tá? A pressão parcial de CO2, 40 milímetros de mercúrio. Isso é fisiológico, tá? Essa pressão parcial de CO2 no sangue arterial. E a saturação, 97%. O que significa? Significa que a minha hemoglobina está quase que 100% saturada. Significa então que a minha hemoglobina está recheada completamente de oxigênio. Uma hemoglobina pode carregar quantas moléculas de oxigênio? E em bioquímica vocês viram hemoglobina? Não. Ah, não? Eu gosto dessa palavra bioquímica. Não, mas assim, vocês viram ou não viram? A gente está em metabolismo, sabe? Ah, mas vai chegar. Não, com certeza. Não. Falaram que no integral deram, mas que a gente não deu. A gente não tem nem... Não, mas assim, mas eu vou dar uma relembrada, vocês vão lembrar. Uma molécula de hemoglobina é capaz de carregar 4 moléculas de oxigênio. Tá?
Uma só. Então, quando eu falo que se a minha hemoglobina estiver 100% saturada, significa que as 4 unidades da minha hemoglobina, certo? Pode carregar, está quase que completo, tá? Vê. Oi? Uma molécula de hemoglobina, ela é composta de... Vamos voltar. Uma hemoglobina, certo? Uma cadeia é formada de proteína, praticamente uma estrutura proteica. Ela é composta de 4 cadeias polipeptídicas, certo? Ok? Então, uma molécula de hemoglobina, eu tenho 4 cadeias que são 2 cadeias alfa e 2 cadeias betas. Ok? Isso é uma hemoglobina. Onde o oxigênio vai se ligar, cada cadeia polipeptídica tem um grupamento, certo? Que chama grupamento M, que tem um átomo de ferro, certo? Então vai ocorrer uma reação do oxigênio com as cadeias polipeptídicas bem no centro dessa cadeia, onde tem um grupo de ferro chamado de grupamento M. É ali que o oxigênio se liga. Tá? Bom, quando eu tenho que 100% da minha hemoglobina está saturada, significa que as 4 cadeias polipeptídicas estão recheadas com oxigênio. Tá? Então, se imaginar uma hemoglobina que tem uma estrutura tridimensional, e você vai ter um grupamento de ferro aqui no meio, um aqui no meio, um aqui no meio e um aqui no meio, certo? E aí o oxigênio vai vir através de uma reação de oxigenação e vai ligar aqui. Certo? Tudo bem? Quando eu falo que quase 100% da minha hemoglobina está saturada, significa que ela está com os 4 átomos, com as 4 moléculas de oxigênio ligadas no grupamento M. Tá bom? É isso que significa. Se vocês algum dia pegarem um exame de gasometria e ver assim, a saturação está 90%, tá? Significa que nem todas as unidades do grupamento M estão recheadas com oxigênio, tá bom? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para o sangue venoso. Então, se eu tirar sangue venoso, eu vou poder olhar e ver que a saturação de oxigênio é 40 milímetros, de CO2 46. Veja que a pressão parcial de oxigênio no sangue venoso é menor do que no sangue arterial. Isso faz sentido, não é? Onde está esse oxigênio aqui? Por que perdeu? Porque foi para as células. O CO2 é maior? É maior, por quê? Porque no sangue venoso eu estou obtendo o CO2 das minhas células, não é? Para levar para o pulmão, para eliminar esse CO2. Mas vejam a saturação. 75% é a saturação de oxigênio no sangue venoso. Então o sangue venoso não é um sangue que tem pouco oxigênio. É um sangue onde eu vou ter basicamente isso daqui. 75% da minha hemoglobina está saturada no sangue venoso. Eu tenho ainda 3 cadeias polipeptídicas com oxigênio para liberar, se eu precisar. Então é um sangue que tem bastante oxigênio. Só que, na verdade, a afinidade oxigênio-hemoglobina no sangue venoso é aumentada. A afinidade quem? O oxigênio com o grupamento M. Então ele não se desliga tão facilmente. A não ser que a gente tenha uma situação em que eu preciso liberar mais oxigênio. Mas o sangue venoso é um sangue que tem sim bastante oxigênio. Tá bom? Oi. Professor, qual que é a vantagem disso? A vantagem é o mecanismo protetor. Se você precisar de oxigênio, você tem de onde tirar, por exemplo. E eu vou explicar mecanismos possíveis de deslocar o oxigênio da hemoglobina. E quando você diminui a afinidade do oxigênio pela hemoglobina,
Você disponibiliza o oxigênio para ser utilizado em um determinado grupamento de células, por exemplo. Mas, que tipo de situações, assim? No exercício físico, por exemplo, você recruta oxigênio mais, certo? Ou se você tiver uma resposta inflamatória aumentada. Então, tem mecanismos que fazem que o oxigênio se desliga da hemoglobina para poder atuar. Tá? Se você tiver numa situação de hipóxia, por exemplo, com baixo oxigênio, mas você aumentando sua frequência respiratória, você não consegue obter oxigênio para suas células, e aí você desloca oxigênio da hemoglobina para poder atuar. Não, então o sangue venoso tem maior afinidade com oxigênio? A afinidade é aumentada, certo? Você pode ter o oxigênio pela hemoglobina, você tem assim, uma afinidade alta, mas ela também pode diminuir essa afinidade dependendo de algumas situações fisiológicas que a gente vai ver quais são essas situações fisiológicas que pode diminuir essa afinidade oxigênio-hemoglobina. Entendeu? Tá? Existem duas formas de transporte desses gases. Ou combinado a alguma situação, por isso aqui está marcado combinado, certo? Ou dissolvido, significa que o gás se dissolve no sangue. Vejam que tanto para oxigênio quanto para CO2, a grande proporção o transporte ocorre de forma combinada, certo? Como é essa combinação, não vem o caso agora eu comentar com vocês. Mas vejam em relação ao nitrogênio. Todo o nitrogênio ele é transportado da forma dissolvida. Na verdade, nós não temos um mecanismo fisiológico para transporte de nitrogênio. Tá? Não existe nada capaz de transportar nitrogênio. Então, quando nós inspiramos grandes quantidades de nitrogênio, porque na verdade ele é o que está em maior concentração no ar. Ele é transportado do alvéolo para o capilar e ele se dissolve no plasma. Ele é altamente solúvel em água, se dissolve dessa maneira ele é transportado. O nitrogênio só vai ter uma relevância aí, e essa relevância é preocupante, para aqueles mergulhadores que fazem mergulhos em profundidades subaquáticas muito profundas. Então vocês já devem ter ouvido falar de que o mergulhador leva, sei lá, 30 minutos, 1 hora para descer, mas leva 4, 5 horas para retornar à superfície. Né? E na verdade, quando ele volta muito rápido à superfície, essa variação de pressão entre profundidades subaquáticas e a atmosfera rapidamente vai fazer com que o nitrogênio que está dissolvido no sangue vire uma bolha de ar. Tá? É uma característica do nitrogênio que essa variação muito brusca de pressão em pouco tempo faz com que ele vire uma bolha, e essa bolha no sangue pode se instalar num pequeno capilar e formar um aneurisma e se romper e virar um acidente vascular, por exemplo. Tá? Por isso a pessoa volta muito lentamente, leva 4, 5 horas para voltar para a superfície, tá? Evitando essas variações bruscas de pressão entre profundidades e atmosfera.